esperar entrar gente. Entrou alguém. Entrou a Josi. Oi, Josi, tudo bom? Caraca, muito estranho eu sem barba. Nesse momento eu queria que o Instagram não mostrasse a live pra mim. Olha só como é que tá a live no Facebook. Tá lá em cima. Gente. A bagunça ali atrás tá merda. Ah não, aqui não aparece tanto, aqui aparece só um pallet jogado lá. O Facebook ali tá merda. Doido. Estão em obra, por isso que... Eu acho que não vai dar pra esperar muita gente entrar, porque não tá entrando muita gente. Mas é isso. Ó, já tem 4 pessoas, tem... Tá ótimo já. Então, hoje, como toda quarta-feira, nós vamos estudar o Salmo 119. Eu fiz o estudo essa semana e quero compartilhar com vocês, como sempre. E eu já quero deixar de antemão, nem o pai sabe disso, mas vocês vão saber, que eu vou tratar sobre suficiência da Bíblia aqui. Não tem nenhuma inerrância também da Bíblia, não, sem nenhum motivo específico. Só achei que era pertinente ao versículo. Não é brincadeira, mas o versículo ele fala um pouco sobre isso e eu quis trazer isso aqui. Eu espero que os meus vizinhos não façam muito barulho. Eles vão fazer. Enfim, vamos lá, gente. O versículo de hoje fala: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. É o versículo 29 do Salmo 119. Eu queria começar com uma oração. Vamos lá. Pai, eu queria te pedir que tu guiasse e cuidasse dessa live, para que nada que seja dito que não vá de encontro com a tua vontade, com a tua palavra, com os teus mandamentos. Que todas as lives até aqui foram dedicadas a ti e voltadas a ti em primeiro lugar, e que essa não seja diferente. Que seja a tua voz aqui, que seja tu falando através de mim, tu falando através da tua palavra, tu falando através dos comentários que serão feitos. Que em tudo nós possamos buscar um caminho da verdade, que é encontrado em ti, somente em ti. Que a tua vontade seja cumprida hoje como sempre será cumprida, e que nós possamos ser ferramentas dessa tua vontade hoje. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Isso, Salmo 119, versículo 29. As 3 versões que eu costumo usar são bem diferentes entre si, mas não falam nada de diferente de fato, assim, é só escolha de palavras diferente. Uma fala o caminho da falsidade, outra fala caminho da mentira, e a NTLH fala caminho errado. E na segunda parte do versículo, uma fala favorece-me com a tua lei, a outra fala para dar-me o privilégio de conhecer a tua lei, e com a tua bondade ensina-me a tua lei, na NTLH. Então, basicamente, nós temos versículos que não mudam muito de uma versão para outra, na minha opinião. Acho que o que mais muda, como sempre, é NTLH, porque eles sempre dão uma mastigadinha a mais no versículo. Mas eu não tenho nenhum porém quanto ao que eles fizeram dessa vez. Às vezes eu tenho alguns poréns de dizer que limita bastante o raciocínio. Eu acho que aqui não acho que aconteceu nesse versículo. Mas a grande questão aqui é esse pedido do salmista, que não é um pedido novo, sabe? Quando a gente já tá lendo o Salmo 119 há 29 versículos, e eu não acho que não acho que tem nada de novo em si nesse versículo, mas ele traz reflexões novas sobre as coisas acerca das quais ele já tinha dito antes, que já tinham sido tratadas ou trazidas para nossa mente através das reflexões desse salmo.
quando ele fala, afasta de mim o caminho da falsidade, favorece-me segundo a tua lei, eu acho muito importante a gente lembrar que tem um contexto nesse capítulo, e parte desse contexto ele traz pra gente o fato de que o salmista não é uma pessoa que esquece a lei ou deixa ela de lado, geralmente. Bem pelo contrário, ele costuma tratar ela com bastante seriedade. Meditação, ele pede para Deus ajudar ele em meditação, para Deus trazer a lei para perto dele. Ele fala que vai meditar, promete que vai meditar, diz que medita. Então existem coisas mais profundas aqui do que simplesmente conhecer a lei. Quando ele fala que quer conhecer a lei, não é simplesmente conhecer a lei. Ele já conhecia ela de ter contato, de estudar, inclusive. Ele estudava a lei. E ele fala isso nos outros versículos. O que o salmista quer dizer aqui com afasta-me do caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei? Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui mais uma vez uma coisa que a gente sempre fala quando o salmista pede ajuda para fazer alguma coisa. Reconhecer a dependência. O salmista não se considera suficiente. O salmista não se considera alguém capaz de fazer por si só uma leitura de qualidade da palavra de Deus. E isso é uma coisa interessante da gente pensar, da gente refletir. Porque hoje a gente tem se sentido muito suficiente, né? A gente tem estudado da nossa maneira, a gente fala sobre nossa interpretação, sobre nossa maneira de ver, sobre a minha opinião. E isso não são coisas que a palavra de Deus realmente nos dá abertura para fazer. E o próprio salmista aqui se impede de fazer quando ele se coloca nessa posição de pedir para que Deus ajude ele em conhecimento, para que Deus favoreça ele em conhecimento da palavra de Deus. Aqui o que ele está dizendo é assumindo a ineficácia dele, a incapacidade dele de estudar por si só. Em nenhum momento ele coloca a responsabilidade fora dele. Ele não faz isso em nenhum momento. Isso é muito importante destacar, porque o salmista ele reconhece que ele precisa buscar a lei. Mas o que ele entende é que não é o suficiente ele buscar a lei. Ele entende a responsabilidade, assim como ele entende as vantagens. A gente já viu que ele falou mais recentemente, que ele fala que ele se alegra na palavra de Deus, que ele se alegra em meditar, que isso é o prazer dele. Então ele sabe quais são as vantagens de seguir um bom caminho. Ele sabe por que seguir um bom caminho, já que ele tinha conhecimento da lei, conhecimento teórico. Mas ele queria que ele reconhecia aqui que ele era incapaz de estudar o que aquela lei queria dizer, sabe? A lei, ela não é fria. A lei de Deus não é fria. Ela é uma lei que tem uma vontade por trás, uma vontade racional, uma vontade de desejo e um desejo de religação entre o Deus que deu aquela lei e os seres humanos que supostamente deveriam viver aquela lei. Ela tem esse anseio por religar a gente com Deus, sabe? De viver um mundo novamente onde Deus pudesse estar presente no meio dos seres humanos, convivendo com a gente e vivendo em harmonia conosco como era no Éden. Só que a lei não tinha a intenção de funcionar nesse sentido. Ela tinha a intenção de mostrar a insuficiência do homem, justamente, de fazer o homem entender que, olha, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei como fazer, mas eu não consigo botar em prática. Então, quando a gente para pensar nisso, que a lei demonstra uma necessidade, mas ao mesmo tempo ela expõe uma incapacidade, a gente chega numa conclusão bastante óbvia, que é a graça, né? E o salmista chegou nessa conclusão. Quando ele pede ajuda, quando ele pede auxílio para Deus para conseguir colocar em prática a lei, é justamente isso que ele está fazendo, reconhecendo a graça que não foi apresentada para ele por um texto como é para nós, mas é apresentada por ele através do Espírito Santo. Eu creio muito nisso, né? A grande questão dele aqui, quando ele coloca o coração dele na equação da leitura da palavra, é que não por maldade, mas por questões sociais, culturais ou emocionais, às vezes nós deixamos os nossos pecados nos tirarem desse caminho de Deus, desse caminho da verdade, né? E nos colocam num caminho de falsidade, no sentido de que
a gente tá trilhando um caminho, mas sem perceber, existem coisas em nós que desagradam a Deus, coisas em nós que não condizem com a palavra de Deus. E o que é verdade pra gente muitas vezes não é a verdade de fato, sabe? O pecado, ele distorce a nossa cognição, a nossa capacidade de entender o que é certo e o que é errado. A gente sabe que é errado mentir porque isso foi nos ensinado desde o começo, mas daqui a 2, 3 gerações, como que a gente vai explicar pra alguém que o que é errado, por exemplo, mentir pra se safar de alguma coisa? Quer dizer, hoje em dia a gente já tem isso, né, do jeitinho brasileiro, de tudo mais, de ganhar vantagem em cima das outras pessoas. Mas a imoralidade sexual é uma coisa que tem se tornado cada vez mais comum e bonita aos olhos da sociedade. Então, como que daqui a alguns anos a gente vai explicar pra uma pessoa que isso é pecado, que isso é errado aos olhos de Deus, sabe? E o salmista entendia isso, que às vezes o contexto social dele, as pessoas ao redor dele, a cultura que ele vivia, ou as questões emocionais e psicológicas do próprio salmista enquanto ele lia, podia fazer com que ele se desviasse do caminho. Mas ele reconhecia essa responsabilidade que ele tinha de se colocar dentro do caminho. A atitude dele era se colocar perante a soberania de Deus, reconhecendo que ele era insuficiente e incapaz de seguir a vontade de Deus por si só, pedindo assim a ajuda de Deus para colocar a palavra de Deus e a verdade em prática. Para a gente colocar a palavra de Deus em prática, a gente precisa entender que dentro de nós existe uma outra lei que nos afasta dela. Em Jeremias 17, 9 e 10 fala que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, aqui o próprio Senhor já está falando que o nosso coração é enganoso e que ele vai nos fazer errar, ele vai nos fazer desviar do caminho. Por mais verdadeira e sincera que seja a tua vontade de fazer as coisas da maneira correta, a tua natureza não quer, a tua natureza anseia por algo diferente, a tua natureza anseia por coisas ruins. E como que nós poderíamos lidar com isso? Pedindo para Deus nos guiar, pedindo para Deus ser o nosso elo entre fazer a vontade dele ou não. Porque se a gente for tentar fazer a vontade dele com nossas próprias forças, a gente vai fracassar. Nosso coração é enganoso, ele vai nos iludir, fazendo a gente acreditar ou pensar verdadeiramente que nós estamos no caminho, mas nós não estamos. Enquanto nós estamos nos desviando para a esquerda ou para a direita, às vezes nós vamos muito para a esquerda e aí a gente pensa, não, a gente precisa voltar, e daí puxa para a direita um pouquinho e passa demais e vai para a direita, então a gente acaba que é muito difícil, sabe? Quando Jesus fala que o caminho é estreito, é mais ou menos isso que ele está falando, é muito difícil se manter no caminho, é muito difícil, é muito fácil, a linha é muito tênue. E a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter sabedoria e pedir principalmente para o entendimento do nosso coração não vir de nós, mas sim do Espírito Santo, né? Em Provérbios 12:15 fala que o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Aqui basicamente, aplicando nesse contexto do salmista, a gente pensa que quando a gente lê a palavra de Deus, as coisas parecem muito óbvias pra gente, mas que quando a gente lê a palavra de Deus com o Espírito Santo nos guiando, a nossa compreensão é totalmente ela é remoldada de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Deus pretendia quando escreveu e não necessariamente aquilo que foi escrito, aquela vontade de Deus e aquele amor reconciliador de Deus por nós, mas ao mesmo tempo aquela justiça e aquela vontade de fazer o que é santo e perfeito que Deus tem. Essas coisas são intrínsecas a Deus. A santidade, a justiça, o amor reconciliador dele, isso é intrínseco nele. Tudo que ele faz é perfeito, tudo que ele faz é santo, tudo que ele faz é justo e misericordioso e amoroso. E nós não. O que nós fazemos não é assim, não é dessa forma. Então como que a gente pode
achar que um autoexame é o suficiente, sabe? Não que um autoexame não seja essencial. Paulo inclusive nos recomenda em 1 Coríntios, né, a fazer esse autoexame, a olhar para nós mesmos e ver onde é que nós estamos errando, tentar nos colocar no caminho. Mas muitas vezes o que a gente vai precisar fazer é dizer: olha, Pai, eu tenho feito o autoexame, eu tenho encontrado problemas, mas eu sei que tem muito mais. Eu sei que tem muito mais porque eu estou longe de ser como Cristo era. E se eu não sou como Cristo era, ainda faltam coisas em mim que eu preciso arrumar. Revela em mim onde é que estão meus problemas, revela em mim onde é que estão as minhas idolatrias e as coisas que me afastam de Ti, sabe? E a gente não tem feito isso, a gente não tem se colocado perante Deus com esse tremor, com esse temor. A gente tem sido muito arrogante, a gente tem sido muito soberbo quando a gente se coloca perante Deus, e principalmente perante a palavra de Deus, que é o que a gente tem, sabe? Como que a gente vai chegar perante Deus em humildade se nós não conseguimos respeitar a própria palavra dele, que a gente sabe, a gente vê, ela tá na nossa mão. Não tem como a gente se achegar a Deus se a gente não respeitar aquilo que ele nos deixou, sabe? O salmista invoca mais uma vez o poder dessa graça que ele sequer conhecia. E eu ressalto mais uma vez que a obra do Espírito Santo na vida dele era muito perceptível. A lei que agredia a natureza daquele homem fazia ele sentir prazer, vontade de meditar e esperança no que estava por vir em relação a Deus, sabe? Era a vontade de Deus expressa em palavras, e o salmista queria que aquilo fosse expresso no coração dele. Ele pedia que a revelação, não do jeito que, não uma nova revelação, mas que o intuito e a intenção e a verdade por trás daquela lei fosse colocada no coração dele. Ele queria ter um coração segundo o coração de Deus, onde a palavra de Deus e a vontade de Deus fosse colocada no coração dele, onde ele pudesse realmente encontrar no próprio coração, na própria mente, na própria maneira de agir e de falar a vontade de Deus. E aqui é muito claro que apenas ler e meditar não era suficiente. Ele sabia que não era suficiente. Ele precisava de ajuda de Deus, sabe? E sendo o grande foco da meditação do salmista, a lei era do conhecimento dele, porque ele já meditava muito, ele já estudava muito sobre a palavra de Deus. Ele se colocava realmente sob a autoridade da palavra de Deus, ele clamava pela palavra de Deus, e isso ele deixa muito claro ao longo de todos os capítulos, de todos os versículos desse capítulo. Em nenhum momento ele esquece de quem Deus é, ou ele deixa de lado quem Deus é. Muito pelo contrário, ele tem pedido para Deus mostrar mais para ele do que aquilo que ele conseguia enxergar com os próprios olhos. Ele dizia: não, os meus olhos conseguem enxergar o que está aqui, mas eu sei que tem mais por trás. Eu sei que tem maravilhas em ti que eu não posso ver com meus olhos humanos. E era aí que ele pedia ajuda, era aí que ele pedia socorro, era aí que ele pedia para Deus guiar ele e dar entendimento para ele daquela palavra que estava na frente dos olhos dele, sabe? Ele basicamente pediu mais uma vez que lhe permitisse para enxergar as maravilhas. Um versículo que tem mais anteriormente, nesse mesmo Salmo 119, ele fala, ele pede para que Deus permitisse ele de enxergar as maravilhas da lei. E aqui é basicamente isso que ele está fazendo de novo. Ele está implorando para Deus, para capacitar ele de ler aquilo que os olhos dele não conseguiam enxergar sozinhos, aquilo que os olhos dele não eram capazes de enxergar por conta própria. Ele reconhecia muito que ele era insuficiente. Ele reconhecia muito que a vontade dele não era condizente com a vontade de Deus. Não era condizente com aquilo que Deus falava. Que a interpretação e a leitura dele não eram a interpretação e a leitura que Deus queria que ele tivesse. Dessa forma, a única maneira que ele tinha de conseguir se colocar debaixo da vontade de Deus era pedindo que Deus revelasse para ele, de uma maneira especial, de uma maneira espiritual, de uma maneira sobrenatural, aquilo que estava escrito. É no versículo 18 que ele fala: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então,
aqui nesse versículo 29, ele está puxando de volta aquilo que foi dito no versículo 18, dizendo, olha, meus olhos estão vendados para as maravilhas da tua lei, eu sei que tem muita coisa por trás, sabe? Se eu seguir só o que eu sei, eu vou andar num caminho de falsidade. A minha boca, o meu coração e os meus olhos, eles me desviam dos teus... naturalmente me desviam da tua verdade. Se eu não meditar nela, se eu não conseguir enxergar através dela, se ela não entrar dentro de mim, dentro do meu coração, e se a tua vontade não se tornar a minha vontade, eu nunca vou ser capaz de realmente me colocar debaixo da tua vontade. E a gente precisa entender que essa verdade que o salmista tinha era uma coisa que ele via por trás da lei. A manifestação de Deus era uma coisa que ele via por trás de uma lei dura, rígida, cívica e realmente afrontosa com ele, sabe? Mas a lei para nós não é isso. A lei para nós é muito mais que isso. A lei para nós é uma... a verdade para nós é uma pessoa, sabe? A verdade se fez carne em Jesus Cristo. Eu fiz um paralelo aqui que se fosse... talvez se esse versículo fosse colocado hoje no contexto que a gente tá de tretas que aconteceram na internet recentemente, ele provavelmente diria que existem sim problemas na leitura da Bíblia, mas que esses problemas da leitura da Bíblia são oriundos da capacidade do leitor de ler ela e não por insuficiência da Bíblia, insuficiência do leitor e não da palavra. Aquilo que está escrito é perfeito, aquilo que está escrito é agradável a Deus. O que não é agradável a Deus é a maneira com que o nosso coração, enganoso, soberbo, interpreta aquelas coisas. Porque a gente quer trazer para nós, o nosso egocentrismo, ele puxa para nós, para o nosso lado e para a nossa própria vontade, toda essa palavra que é dita, dizendo, olha, isso aqui está falando tal coisa. A gente puxa para a gente puxa para nosso pensamento, para nossa vontade, e acaba deturpando a palavra sem perceber muitas vezes, como eu falei antes, sem maldade, mas simplesmente tentando adaptar ela à nossa cultura, às nossas emoções, à nossa sociedade. E a palavra não precisa ser adaptada, a palavra não precisa ser realocada, ela precisa ser entendida e aplicada. Muitas vezes nessa aplicação nós vamos precisar sim de entender como aplicar de uma maneira coerente com a nossa sociedade, mas isso não significa que ela precisa ser atualizada ou que ela é insuficiente. Muito pelo contrário, significa que as nossas culturas são insuficientes para atingir o nível de santidade que a palavra tem. Considerar que a palavra precisa ser alterada ao longo das gerações para suprir as necessidades das gerações é considerar que as gerações são mais perfeitas do que essa palavra. Porque se a palavra precisa se adequar à cultura e não à cultura à palavra, a gente está dizendo que a palavra é incompleta e imperfeita, e que ela só se completa e só se aperfeiçoa quando ela é colocada dentro de uma cultura. Isso é mentira. Isso não é verdade. A palavra de Deus é a vontade de Deus manifesta, e Ele está acima de todo tempo, de toda cultura, de toda vontade, de todo desejo, de todo ego, de toda pessoa, de toda personalidade. A palavra de Deus é muito maior do que qualquer personalidade. Ela é muito maior do que qualquer conjunto de personalidades. Ela é maior do que a igreja. A igreja está submetida à palavra de Deus e não o contrário. A gente tem vivido, e não é recente isso, a gente tem vivido evangelhos que dizem que a palavra é submetida à igreja, e isso não é verdade. A gente se submete à palavra, a igreja se coloca debaixo dos direcionamentos de Deus e não o contrário. A gente não pode querer dobrar a palavra à nossa vontade, às nossas culturas e às nossas maneiras de ser e de pensar. A gente precisa nos colocar debaixo da maneira de Deus de pensar, da maneira de Deus de colocar as coisas e de expressar a sua vontade. A gente precisa ser a continuidade da revelação que já nos foi dada por meio de Jesus Cristo, e não a substituição da revelação por meio de Jesus Cristo. Não existe uma história, não existe essa história de querer mudar o que está escrito. Nós podemos mudar a linguagem, isso é muito importante a gente dizer. Paulo, ele escrevia as cartas dele de maneiras adaptadas. Por exemplo, digamos que
para os gregos, ele escreveu de uma maneira filosófica, porque é assim que os gregos liam a literatura. Era essa literatura que atraía e que acalentava o coração dos gregos, e foi dessa maneira que ele achou que seria mais coerente apresentar Cristo para aqueles gregos. Mas ele não mudou quem Cristo era para encaixar Cristo na cultura dos gregos. Ele só mostrou para os gregos, da maneira que, na linguagem dos próprios gregos, quem que Deus era, qual era a vontade, a intenção de Deus por trás da lei, por trás de Jesus Cristo e por trás do sacrifício de Jesus Cristo. Isso não diminui o sacrifício, isso não diminui a obra de Deus, isso não diminui o próprio Cristo. Quando tu diminui a cultura que Cristo viveu, tu está diminuindo o próprio Cristo, sabe? A Jesus colocou: é mais fácil querer mudar a Bíblia que aceitar que precisamos de mudanças. Triste, mas todos passamos por isso. Sim, a gente passa por isso. O que tem sido triste é isso ser pregado em púlpito. O que tem sido triste é ver isso sendo incentivado, isso sendo colocado como verdade e como única verdade, sabe? Nós temos visto pessoas considerarem a leitura da Bíblia e a pregação de doutrinas como farisaísmo, e o farisaísmo não é a pregação de doutrinas, não é pregar a vontade de Deus. O farisaísmo é quando tu coloca o cumprimento da lei acima da vontade de Deus, a lei acima da vontade de Deus. E isso não é verdade. Quando a gente tem que entender que a vontade de Deus manifesta na lei é muito mais importante do que qualquer coisa. Quando Deus desceu a lei para aquele grupo de pessoas, tinha um contexto toda aquela lei, e aquela lei ela foi distorcida por outras não distorcidas, desculpa, ela foi corrompida pela maneira de entender aquela lei que as próximas gerações tiveram, porque as próximas gerações talvez não tivessem os mesmos problemas, até porque se tu parar para pensar que muita da lei mosaica é feita para suprir problemas, e ela teve sucesso em suprir alguns problemas, digamos que 2 ou 3 gerações depois de Moisés, aquela lei ali, ela não era aquela lei cívica, né? Não era 100% necessária. Talvez ela não fosse necessária naquele momento, aparentemente. Mas o que era necessário? A vontade de Deus por trás daquela lei. A vontade de Deus por trás daquela lei não mudava. Se aquilo ali era para proteger alguém, tu tem que entender que a vontade de Deus é que aquela coisa seja protegida de certa forma. E tu tem que encontrar alguma maneira de ver o quanto aquilo precisa ser protegido na tua geração, sabe? É a aplicação é aplicação, não atualização. Isso é muito importante, porque a atualização é soberba, é tu achar que a Bíblia é insuficiente, não tu que é insuficiente. E isso é muito complicado. Como a Josi disse, a gente tem a tendência a fazer isso todos os dias, sabe? Eu conheço pessoas, grandes estudiosos da Bíblia, que falam que a gente precisa voltar para o Evangelho todos os dias, né? Que o nosso coração ele tende a caminhar no sentido oposto da Bíblia. Então, digamos que nós tivemos uma mudança de vida hoje, e se a gente não continuar meditando e buscando essa transformação todos os dias, daqui 2, 3 semanas essa transformação não vai ser tão perceptível. Nós precisamos todos os dias buscar mais e mais de Deus. E é isso que a gente vê o salmista fazendo. Se no versículo 18 ele disse: abre os meus olhos para que eu possa enxergar as maravilhas da tua lei, agora ele vai dizer de novo: me mantém dentro da verdade, não me deixa caminhar num caminho de falsidade, sabe? Ele é um apelo atrás de apelo, e são apelos parecidos, mas que tem uma profundidade muito grande quando elas estão juntas. É entender que o nosso coração é enganoso e nos afasta e busca nos afastar da palavra de Deus. Quanto menos a gente lê, mais a gente vai criar em cima. O pai sempre fala que quem não lê é refém de quem fala, mas a gente tem que parar para pensar também que muitas vezes quem não lê é refém da própria mente, da própria criação da cabeça dele, sabe? Como o Provérbios diz ali que o sábio aceita conselho, mas o insensato parece reto aos seus olhos. A gente precisa buscar conselho na palavra de Deus o tempo inteiro, todos os dias, e renovar esse conselho, renovar essa vontade de buscar a Deus.
A gente tem que entender que o nosso coração, ele tende e ele não é ajustado, ele não é equilibrado, o peso dele não é equilibrado, ele tem uma distorção na nossa cognição que nos faz achar que o correto é uma verdade aparente, sendo que a verdade aparente ela é só uma ilusão. A verdade aparente é a ilusão que o pecado coloca na nossa frente para esconder aquela verdade verdadeira que não é visível, mas é muito real, sabe? A incapacidade de ver, de sentir isso é parte dessa alteração de cognição que o pecado faz na nossa vida. A Grazi comentou, o problema desde o Éden é o ser humano achar que Deus não está 100% certo. Quem sabe Deus está equivocado nesse quesito, então aqui não serve, vou fazer do meu jeito. Eu vi uma tirinha no Twitter, agora há pouco antes da live, eu vou até abrir aqui, aqui ó, o pai deve estar vendo ela. A serpente, a Eva está dizendo aqui, ó, o Senhor disse para não comer, e a serpente dizendo, a palavra de Deus precisa ser atualizada. A questão é que botar em xeque a vontade de Deus e a soberania de Deus foi exatamente o que a serpente fez com Eva. Ela colocou em questionamento a verdade. Ela disse, isso é mentira, não, isso que Deus diz, não foi isso que Deus quis dizer, o que ele quis dizer na verdade foi isso aqui. E não, gente, não é assim que funciona. A gente não precisa atualizar, a gente não precisa readaptar ou aliviar porque é muito pesado. Não, a gente tem que entender que a palavra de Deus é dura, ela é pesada, ela confronta assim. Se tu tem lido a palavra de Deus e ela não tem te confrontado, provavelmente existe algum problema no nosso coração, porque ele tem lido, é o nosso coração que tem lido a palavra e não o Espírito Santo nos revelado ela. Sabe, a gente tem lido com os nossos próprios olhos, com os olhos espirituais fechados, porque a palavra de Deus ela não busca nos dar conforto sempre, sabe? Se tu nunca leu a Bíblia e pensou, caraca, eu preciso mudar isso, provavelmente a gente está fazendo uma leitura errada da Bíblia. A Bíblia, ela fala sobre santidade, nós não somos santos, é natural que haja um conflito, é natural que haja um confronto do nosso coração, dos nossos sentimentos com a palavra de Deus. Isso é necessário, porque nossa natureza ela vai totalmente ao oposto da santidade de Deus. E se a Bíblia revela a santidade de Deus para ti, ela vai gerar confronto. A santidade não aceita erro, a santidade não aceita pecado. E essa é a nossa natureza. O pecado e o erro são a nossa natureza. Como que a gente não vai ser confrontado, sabe? Só se a gente for egocêntrico e egoísta o suficiente, soberbo o suficiente para puxar a palavra para a nossa própria vida, querer adaptar ela aos nossos próprios sentimentos, às nossas próprias emoções e distorcer ela. Dizer, isso aqui serve pra mim, isso aqui não, isso aqui precisa de atualização. A gente, quem foi? Quem que te deu a autoridade de dizer no que a Bíblia tá certa e no que ela não tá certa? Se tu não pode confiar 100% na Bíblia, tu não pode confiar nenhum por cento na Bíblia. Porque ela puxa a autoridade pra si mesma o tempo inteiro, pra si inteira. E quando tu pega um versículo de Romanos para justificar um pensamento, mas tu despreza todo o capítulo anterior, tu tá simplesmente sendo uma pessoa extremamente hipócrita. E isso acontece com as pessoas que pegam o primeiro versículo do capítulo 8 de Romanos, mas desprezam tudo que está escrito no capítulo 7 de Romanos, sabe? Desprezam aquela lei de pecado que habita dentro de nós. E desprezam o fato de que sem Cristo nós estamos amarrados num corpo de morte que vai apodrecer a nossa existência enquanto nós vivemos, até que nós cheguemos realmente à morte, sabe? Isso é deprimente, isso é corrosivo para a nossa própria alma. Essa crença de que a palavra de Deus precisa nos confortar, que a palavra de Deus é sobre amor, 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 amor. Não, gente, a palavra de Deus, ela é sobre Deus, não é sobre amor a nós. É sobre uma tentativa de um Deus santo de santificar uma nação uma nação não, um povo. E esse povo que não é santo, para ser santificado, ele vai ter que abrir mão da própria natureza. E abrir mão da nossa natureza, gente, é doloroso. Vocês já tentaram parar de comer alguma coisa? Tipo, eu gosto muito de carne, mas eu quero parar de comer carne. Isso aconteceu comigo. Eu passei 4 anos sendo vegetariano. E é difícil, gente, é difícil tu mudar hábito. Imagina tu mudar tua natureza, entendeu? Imagina tu começar a dizer, não,
a partir de agora eu vou comer plástico e plástico vai me nutrir. Não vai te nutrir, a tua natureza ela não precisa de nada que tem no plástico, ela precisa de coisas que tem no arroz, ela precisa de coisas que tem na carne, precisa de proteína, vitaminas. Tu não pode mudar a tua natureza de maneira normal. Quando tu quer mudar alguma coisa que é natural em ti, tu precisa de cirurgia, e toda cirurgia precisa de recuperação, e tem coisas dentro da nossa natureza que a gente nem é capaz de mudar, como a maneira de funcionar, né? Como a absorção de nutrientes e tudo mais. Tem coisas que a gente não pode mudar, tem coisas que nós não temos o poder de mudar. Só que Deus é todo poderoso e Ele é capaz de mudar ali na nossa existência, mudar os pauzinhos dentro de quem nós somos e nos fazer uma pessoa diferente de quem nós somos. E essa é a intenção do Evangelho. Não é te consertar, mas sim apagar quem tu é. Apagar essa natureza que está em ti e te dar uma nova natureza. Essa nova natureza em Cristo é o nosso objetivo. Essa nossa nova natureza em Cristo é quem nós devemos ser. Então, a palavra de Deus não precisa ser adaptada às culturas. Isso é andar em falsidade. Adaptar a palavra de Deus às nossas necessidades é andar no caminho de falsidade. É exatamente o que o salmista está pedindo para que não aconteça com ele, para que ele não caia nesse erro. E a gente não tem feito essa oração. A gente tem feito muito pelo contrário. Nós temos buscado para nós novas interpretações. Nós temos buscado interpretações que nos agradem mais, lugares que falem menos sobre o nosso pecado e sejam mais confortáveis para a gente. Nós temos buscado mudar o nosso nariz sem passar por uma recuperação. A gente quer mudar a cor dos nossos olhos sem fazer uma cirurgia. A gente quer fazer com que... Como eles falam lá, que eu falei com a Cássia e com o Gabriel esse dia, quando tu tira crescer natural. Tipo, que menina geralmente quando faz alisamento e não quer mais deixar o cabelo liso, quer deixar o cabelo voltar pro natural, que é cacheado, ela passa por um processo que eu esqueci o nome, que é esse processo que eu tava dizendo. Só que tu quer passar por esse processo sem esperar, tu quer que seja instantâneo, tu não quer passar pelo sofrimento do processo, tu quer fingir que o processo já aconteceu. E aí, ao invés de tu se moldar a palavra, tu quer mudar a palavra a ti. É óbvio. Quem foi que falou, pai, de tirar o Satanás da Bíblia? Foi o Lucinho? Não, Lucinho. O pastor Lucinho não é um cara que eu concordo quase nunca eu concordo com o pastor Lucinho, mas ele disse o seguinte, e eu concordo muito com esse ponto dele: se nós queremos atualizar a Bíblia, nós deveríamos tirar Satanás dela, e é a conclusão mais óbvia que nós podemos ter. Se tu quer atualizar a Bíblia, ao invés de mudar um ou dois trechos, tira Satanás dela. Pronto, daí tu resolveu o problema. Se tu tirar Satanás, se tu tirar o inferno, se tu tirar a condenação, se tu tira ali a parte do pecado de Gênesis, pronto, acabou a queda do homem. Tu consertou a história. Tu quer atualizar a Bíblia, faz um trabalho bem feito, tira a queda do homem e extingue a necessidade de Deus. A atualização da Bíblia é a coisa mais ridícula que pode existir. Não faz sentido com a vida dos apóstolos, não faz sentido com uma vida sacrificial. Como que, se a palavra de Deus pede sacrifício para nós, ela pede sacrifício, ela foi comprada, a graça foi comprada com sacrifício e ela nos gera uma vida sacrificial. Tu não precisa do teu sacrifício para ser salvo, mas a salvação gera em ti uma vida sacrificial. E se a gente está fugindo dessa vida sacrificial, nós estamos fugindo também daquilo que gerou a vida sacrificial, que foi a salvação por meio da graça, sabe? Em 2 Pedro... não, calma. Eu coloquei aqui que esse versículo vem muito a calhar em momentos em que vivemos, onde a Bíblia é usada de plano de fundo para interpretações e banalizações da doutrina apostólica. Em Atos 2, a palavra de Deus elogia as pessoas da igreja primitiva por viverem a doutrina dos apóstolos. E nós não temos... A gente tem criticado pessoas por viver a doutrina dos apóstolos. Nós temos considerado farisaísmo viver a doutrina dos apóstolos. A nossa concepção da realidade tem sido totalmente distorcida e banalizada, gente. Vocês estão comentando bem pouco hoje, né? Vocês podiam estar falando um pouquinho mais. A mãe comentou alguma coisa. A minha? Tá bem fraca, mas acho que aguento até o final. Se não aguentar, eu tô com o carregador aqui. A mãe comentou: o problema é que somos apegados à natureza, assim como tu diz. É muito difícil a mudança. A mudança é muito difícil. A mudança ela exige sacrifício.
Por isso que a palavra de Deus fala sobre sacrifício. Quem não pegar sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo, né? Cristo fala. Ele não tem, Deus não fala em nenhum momento, ele alivia a vida do cristão. Não é a intenção dele. A intenção dele é pegar pesado, a intenção dele é ser duro, sabe? Ele veio para trazer a espada, ele veio para matar a vida que nós temos e nos dar uma vida verdadeira, gente. E esse processo de morte e de ressurreição do nosso espírito, da nossa alma, não vai ser fácil. Não tem como isso ser fácil, não tem como aliviar isso, sabe? A gente está querendo nascer de novo sem morrer antes. Isso é uma coisa que Lewis fala em Cristianismo Puro e Simples. Não tem como a gente nascer de novo se a gente não morrer primeiro. A gente precisa morrer primeiro para poder nascer de novo, tá? A Josi disse, tá louco. Trágico o tempo em que vivemos. Precisamos buscar intimidade e proximidade com Deus, para não nos deixarmos levar pelas nossas próprias falhas. É exatamente isso, sabe? Quando vocês tiverem dúvidas, gente, de se isso está sendo distorção ou não do Evangelho, se esse tipo de palavra que foi dada por esse pregador no domingo, em 2 Pedro, no capítulo 2, os 3 primeiros versículos falam o seguinte: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Deus não é leve quando ele fala sobre distorção do Evangelho. Não pega leve quando ela fala sobre distorcer o Evangelho e pregar um caminho de falsidade. Aqui ele fala que eles... e muitos seguirão as suas práticas libertinas, sabe? Aqui, eu não entendo como nesse versículo as pessoas conseguem dizer que falar hoje que não existe ortodoxia, que não existe uma doutrina certa, mas sim uma pluralidade de doutrinas que podem ser certas ou não. Não existe isso, gente. Aqui ele condena práticas libertinas e diz que por causa deles o caminho da verdade vai ser difamado. E que essas pessoas, a condenação decretada há muito tempo não tarda. Então vai chegar a condenação deles e de todos que estão sendo enganados por eles. Porque uma coisa é certa, Deus fala que as pessoas têm a revelação da ira dele por meio da... Isso em Romanos 1:20, 1:18, fala que a natureza revela a ira de Deus a respeito do homem, e que o Deus se manifestou por meio da natureza, mostrando a sua ira e mostrando a verdade por meio da natureza. Então, se a gente tem a revelação da ira de Deus pela natureza, e muitos, principalmente na nossa geração, principalmente esses que estão indo na igreja, têm acesso à palavra de Deus completa, não só da revelação natural, mas a revelação do Evangelho também. Então, eles têm uma responsabilidade e um peso muito grande sobre as costas. A gente fala sobre aliviar fardo, mas Cristo que alivia fardo. E se a gente não se colocar aos pés de Cristo, não por cima de Cristo, não ao lado de Cristo, mas aos pés de Cristo, nós não vamos ter esse fardo aliviado. A palavra e a verdade de Deus são Jesus Cristo, e Cristo, o Cristo é o Filho, que assim como o Pai e assim como o Espírito são Deus, e Deus é imutável. E se a palavra de Deus é Jesus Cristo e Jesus Cristo é imutável, a palavra de Deus é imutável. A gente não precisa adaptar eles para nossas necessidades, a gente precisa adaptar nossas necessidades a ela, a palavra de Deus, a Cristo. Cristo não precisa ser Cristo não é uma peça de quebra-cabeça que a gente encaixa em nós. Cristo é um fogo que queima todas as peças e nos faz de novo, sabe? Ele é refabricar, não é consertar, não é um conserto. A gente não está buscando um conserto, a gente está buscando uma nova vida, a gente está buscuma outra identidade, não a que a gente tem, não aquilo que nos foi mostrado ou revelado anteriormente, sim uma realidade totalmente diferente, totalmente inspirada em Cristo. Nós devemos ser Cristo e não nós mesmos. Como o Pai disse ontem, quando oramos dizendo livra-nos do mal,
temos que ter consciência que esse mal é o próprio eu. Exatamente, a gente fala muitas vezes que o inimigo está nos tentando e que o inimigo está botando vontade em mim de fazer tal coisa. Não, gente, a vontade já está na gente. A gente é caído, seres caídos. A vontade de pecar está em nós. É parte de nós, é parte de quem nós somos. E se a gente não lutar contra a nossa natureza, nós não estamos lutando contra o pecado efetivamente, sabe? É muito complicado a gente querer distorcer o evangelho a ponto de tornar ele um conforto para os nossos corações. Ele é um confronto. Eu sempre falo que antes das boas novas existem as más novas, né? Primeiro a gente precisa entender que a gente está condenado, para depois entender que a gente foi salvo. Não tem como a gente ser salvo se a gente não foi condenado primeiro, sabe? Por que a gente precisa de um salvador se não há condenação? Por que a gente precisa de alguém... Vamos lá. A gente precisa ser santificado, porque os nossos caminhos são tortos e são pecaminosos. Isso significa que existe um caminho correto. E a gente só anda nesse caminho correto quando Cristo nos transforma a vida. Mas se existe esse caminho correto pelo qual nós devemos andar, pelo qual Cristo andou e o sacrifício dele foi válido porque ele andou nesse caminho, como que a gente vai dizer que não existe uma doutrina, uma ortodoxia? Existe uma maneira de viver, existe uma maneira correta de fazer as coisas. Não é cultural, nem social, nem emocional, nem pessoal, nem psicológico, é espiritual, a motivação de toda a criação. Deus criou o mundo, Deus criou todas e cada uma das culturas. Deus é soberano sobre todas as culturas. A palavra de Deus é soberana sobre todas as culturas. Deus sabia cada detalhe de cada cultura antes de revelar qualquer coisa. Então se a gente não acreditar que Deus é capaz de adaptar, de fazer uma palavra que supra todas as culturas, por que tu acha que a gente vai ser capaz de adaptar a palavra de Deus a todas as culturas? Sabe? Eu não consigo aceitar uma palavra de Deus que precisa ser atualizada. Se a palavra de Deus precisa ser atualizada, é mais fácil não seguir ela. Se Deus precisa de atualização, se Deus precisa de uma versão 2.0, 3.0, 4.0, que todo século precisa de uma nova versão, uma nova atualização, cara, eu prefiro não acreditar que ele é soberano. Mas a palavra de Deus me diz que ele é soberano, a palavra de Deus me diz que ele é santo, e a palavra de Deus me diz que nós devemos buscar andar em santidade. E andar em santidade é andar de uma maneira santa, específica. E existe um homem que andou de uma maneira santa. Ele andou em Roma na maneira santa que os judeus deveriam ter andado em Israel, deveriam ter andado no Egito, deveriam ter andado na Babilônia. Então, a palavra de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus, ela pode ser vivida em qualquer cultura sem ser atualizada. A verdade é Cristo. E andar em caminho de falsidade é andar em qualquer lugar que não seja na vontade de Deus. A tua mãe comentou lá no Face. A mãe comentou? Eu vou abrir aqui. No Facebook eu tenho que abrir no computador. Tenho lutado muito contra a minha própria natureza. Tem sido uma luta constante. E vai ser pro resto da vida. Aqui, tá aqui. Eu tô com um livro aqui. Thomas Kempis fala em Imitação de Cristo que a gente tem um defeitozinho muito grande, que é tentar, que é ter esse amor à vida que a gente tem, né? Esse apego à vida que a gente tem. E que se a gente realmente entendesse o poder, a força de Deus, e a gente se colocasse sob o consolo de Deus antes de nos botar sobre o nosso próprio consolo, o consolo de pessoas, a gente ia entender que a gente não faz nada de correto sem ter Deus ao nosso lado. E principalmente a gente ele fala, né, que nós ansiaríamos pela morte para que a gente pudesse sair logo dessa vida que é pesada, cansativa, onde não existe paz nem alegria verdadeira e plena. Nós podemos viver em alegria quando a gente vive com Ele, nós podemos viver em paz quando nós vivemos com Ele, mas que em nada a nossa alegria, a nossa paz aqui vão ser plenas. E a gente entendendo isso e tendo esperança no porvir, o nosso maior anseio seria morrer logo e conseguir se juntar a Ele, sabe? Não uma vontade de se matar, mas uma vontade de cumprir logo tudo que tu tem que cumprir aqui, fazer toda a vontade dele aqui logo, para que tu possa se juntar a Ele logo e participar
desse banquete de alegria, de louvor e de exaltação ao Deus vivo que nós viveremos nos últimos dias, sabe? Um pouquinho mais acima ela fez outro comentário. Eu não li? Não. Tá. Ah tá, eu não li, meu. Eu sempre pensei que se eu escutasse as pregações, indo aos cultos e fosse obediente e honrasse meu esposo, eu já estava salvo. Hoje eu estou lutando contra isso, buscando fazendo por mim mesmo, pois a minha natureza era ser dependente do que o Cláudio fazia. A gente tem muito esse estigma de que hoje tem se perdido muito isso, e graças a Deus, né? Que a gente tem achado que se o nosso pastor tá certo, a responsabilidade sobre a nossa vida é dele. Tipo, olha, meu pastor falou que é isso que é pra eu fazer, então eu vou fazer o que o meu pastor fez. Falou pra eu fazer. Se tal pessoa disse que é pra eu fazer isso, eu vou fazer. Ou a gente fica perguntando pra tudo que é pessoas, o máximo de pessoas possível, o que a gente tem que fazer, e pedindo opiniões, até que a gente possa ter um álibi, né? De poder dizer assim, ó, olha, eu fiz isso porque X pessoa disse que eu posso fazer. Então a gente pergunta pra 6 pessoas, 5 dizem não, mas quando uma diz sim, a gente tem um álibi. Então, mas tu acha mesmo que quando tu chegar pra Deus e tu disser assim, ó, olha, o meu marido Cláudio fazia tal coisa e por isso que eu fiz, isso vai ser uma defesa? Não, isso não vai ser uma defesa. A gente precisa lutar contra a nossa natureza, a gente precisa viver uma vida de santidade, buscar a santidade em nós, entender que a salvação é individual, entender que a dedicação para Deus e a personalidade e a identidade que nós temos em Deus é só nossa e dele. Nós somos um com o nosso cônjuge, é óbvio, mas isso não significa que ele vai nos salvar. Nem o contrário é verdadeiro. A gente tem aqui o exemplo de mulheres na Bíblia que mudaram e converteram a vida do marido através de uma vida de dedicação à palavra de Deus. Então, obedecer ao marido e ouvir pregações não é o suficiente. A gente precisa fazer a diferença no mundo, a gente precisa dar testemunho, a gente precisa fazer com que as pessoas escutem Deus ao ouvir a nossa voz, sabe? Isso é o grande desafio. A gente tem que abrir a nossa boca e as pessoas, ao invés de ouvirem a nossa voz, ouvirem a voz de Deus. Ouvirem, ao invés da nossa opinião, a vontade de Deus, que é santa, perfeita e agradável, a único que importa, que é Ele mesmo. Vou ter que botar uma coisa aqui pra encerrar a live. Não sei se eu vou conseguir deixar de pé agora. Então. Era isso que eu temia. Gente, peraí. Eu vou arrumar aqui. Não tem nem como segurar. Não tem como. Tem que equilibrar ele. Fechou, equilibrou. Foi mal, galera. Enfim. A gente já tá encerrando. Queria dizer que no 5º versículo da letra anterior, né? A gente tá estudando um salmo que é composto por várias letras. Meu Deus, tá difícil isso. Ele é composto por várias letras. E na letra anterior, o salmista nos pede... Nem que eu segure isso, velho. Eu vou terminar e encerrar essa live. O salmista diz que nem que... Opa, desculpa. Ele diz que... Eu citei isso, né? No versículo 18 ele fala que Deus não permitisse que ele fosse soberbo. Deus não permitisse que ele se deixasse enganar ou colocar as vontades acima dele. E aqui ele faz a mesma coisa. Ele pede que Deus não permita que ele ande num caminho de falsidade, mas que pudesse compreender a lei, colocar a lei no coração dele e fazer ele compreender e entender a lei. E o meu convite hoje é que as nossas leituras sejam mais baseadas em orações, regadas com orações, antes de ler a palavra e depois de ler a palavra, e durante a leitura da palavra, que as orações possam reger as nossas orações, para que a gente possa se colocar sob o conhecimento e a sabedoria de Deus e não a nossa própria. Não confiar... Meu Deus, os cachorros ficaram loucos. Entender que Deus nos deu direcionamentos e que nós possamos viver esses direcionamentos, não de maneira egocêntrica, não mudando e distorcendo ao nosso próprio prazer, para o nosso próprio conforto, mas sempre se dedicando a um estudo da palavra dele. Em Apocalipse 22, 18 e 19, para encerrar, fala que a todo que ouve aquelas... eu,
a todo aqueles que ouve, a todo aquele que ouve a profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que são escritas nesse livro. Então aqui ele está falando especificamente de Apocalipse, né? Dizendo que quem não viver uma vida de santidade em relação à palavra de Deus vai ser desprezado. Mas isso não é só exclusividade de Apocalipse, porque se a gente for olhar, tem um versículozinho na Bíblia, peraí. Em Gálatas 1:8 fala que ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, prega a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, que isso seja desprezado, que isso seja jogado fora. E que essa é a minha oração nessa noite, que a gente possa colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, entender que a vontade dele é primordial, ele é soberano, ele é perfeito, e que nós possamos nos colocar abaixo da vontade dele sempre, certo? Eu vou fazer uma oração para encerrar essa live, e eu quero agradecer já por todos que apareceram. Sei que foram um pouquinho as pessoas hoje, mas foi gostoso, foi bom, foi produtivo. A gente falou sobre um tema bastante atual, porque tá acontecendo e vai acontecer cada vez mais as heresias e as distorções da palavra de Deus vão acontecer, tá? Então a gente precisa lutar o mais rápido possível para modificar isso. Oremos. Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, pelo estudo de hoje, pelos direcionamentos que tu nos deu, pelas palavras que tu nos mostrou, pelos sentimentos e a compreensão acerca da nossa própria natureza, daquilo que nos cerca, daquilo que nos envolve e nos escraviza longe da tua palavra. Que nós possamos sempre colocar a tua vontade acima de tudo, e a tua palavra e a santidade como alvos das nossas comportamentos, salvos pelas nossas obras ou pelos nossos caminhos, mas nós entendemos que a tua salvação conserta nossos caminhos e nos faz querer boas obras. E que esse desejo de boas obras e de santidade, e essa busca por santidade seja inspirado em nós por ti, pela tua salvação, que chegou até nós através de sacrifício, que nós possamos viver essa vida de sacrifício, não buscando uma salvação que nós já temos, mas buscando entregar a ti essa vida corrupta e ineficaz, essa vida insuficiente, entregar a ti para que a verdadeira vida, a verdadeira palavra e o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo, possam se fazer uma nova vida nos nossos corações. É por isso que eu oro. Guia nossas orações, guia nossos passos, nossos testemunhos e as nossas vidas em todos os dias, em cada um dos nossos passos. Que tu tenha o controle, a soberania e liberdade nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. É isso que eu oro. Amém. Galera, eu vou encerrar aqui. Tem algum aviso que tu queira dar? Não, né? Não precisa dar aviso. Então é isso. Quarta que vem a gente volta. A gente tá comentando sobre assuntos bastante parecidos na live de terça-feira, na página do Pai do Facebook. Quem tá assistindo no Facebook já tá nela. Mas é Pastor Cláudio Goulart. Não é Pastor Cláudio Goulart, né? É Pastor Cláudio Goulart. É PR Cláudio Goulart no Facebook. A gente aparece lá todas as quartas também. É a mesma live daqui, só que num ângulo pior, geralmente. É isso, galera. Até semana que vem.